Graças a Deus que nos dá vitória no nome que é sobre todos os nomes, maravilhoso eterno de Jesus Cristo. Desde já eu, evangelista Geraldo, agradeço a Deus por estar aqui nesta oportunidade de transmitir através do canal da Assembleia de Deus no YouTube este noticiário do Brasil desta semana importante para que possamos entender o que está acontecendo no mundo gospel, né? Não deixe de compartilhe o link no YouTube para os amigos e não deixe de dar um joinha e inscreva-se no canal da Assembleia de Deus, Ministério América do Sul, para que possa estar sempre por dentro dos noticiários. Desde já quero deixar uma palavra de Deus para edificação da nossa fé, ao qual se encontra no livro de Gálatas, capítulo de número 5, o versículo 1 ao 5 diz assim: Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei. Da graça tendes caído, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Que possamos estar firmes na liberdade ao qual Cristo nos libertou. Meus amigos, irmãos na fé, e a todos que estão vendo este vídeo, este noticiário da Assembleia de Deus, do Ministério América do Sul, o Senhor venha abençoar a cada um. Quero trazer um noticiário importante que fala acerca do país vizinho da Venezuela, aonde mostra que Maduro, o presidente, está sendo acusado de fazer rituais envolvendo sacrifícios humanos. Diz assim: Maduro está sendo acusado de fazer rituais envolvendo sacrifícios humanos. Hugo Carvajal, ex-chefe de inteligência e contra-inteligência militar, relatou em uma carta aberta que o presidente venezuelano é devoto de santeria, uma religião oriunda da África que pratica sacrifícios humanos objetivando agradar aos deuses. Segundo ele, o objetivo principal da carta seria explicitar o alto nível de falsidade de Maduro, bem como as barbáries praticadas por ele. Sendo uma peça-chave do regime venezuelano, Hugo relata na carta que a entrevista concedida pelo presidente, onde ele tenta camuflar a triste situação do país e afirma ser cristão, é completamente falsa. Você é um devoto de santeria, seguidor de Sai Baba, afirmou Carvajal. Segundo o que relata a denúncia feita, Maduro seria um fiel seguidor de um guru chamado Sai Baba, que seria a reencarnação de um ser divino em forma humana. O guru afirmava ser a encarnação de Shirdi Sai Baba, um importante líder religioso no século XIX, que é venerado por muçulmanos e hindus em seus ensinamentos. Ele afirmava que um dia viria a se tornar Prema Sai Baba, a encarnação divina do líder, que levaria a Terra a alcançar a paz mundial. Em sua carta de denúncia, Hugo diz que Maduro teria enviado a Havana, capital de Cuba, uma mala com $500 mil em dinheiro através de um avião da PDVSA, a petroleira venezuelana,
para que diversos rituais com sacrifícios humanos fossem feitos em seu favor. Entretanto, em fevereiro deste ano, Maduro afirmou ser cristão e orar todos os dias. O material da entrevista foi confiscado na época quando a gravava. Foi interrompida pelo ditador. Por isso, o material apenas veio ao conhecimento do público recentemente. Eu sou um homem apegado a valores espirituais, a valores legais, um cristão profundo, praticando diário um homem de oração, disse o ditador. A entrevista foi concedida na época ao jornalismo mexicano-americano Jorge Ramos, que questionou duramente o modo de governar do presidente. Verdadeiramente, a todos que acompanhamos noticiários pela telemídia, vemos que Maduro ele tem sacrificado o povo venezuelano. Muitos estão morrendo, se suicidando, não tendo alimento, não tendo energia, não tendo meios de sobrevivência. Já saíram milhares e milhares de venezuelanos do país. E não somente a Maduro, mas assim diz também o historiador que Hugo Chávez, desenterrando os esqueletos de Bolívar, que era um conterrâneo da época, contemporâneo, e ali fez sacrifícios e magias negras, o antecessor de Maduro. Depois Maduro acompanhou e ainda continua com sacrifícios, né? Isto tem causado a decadência neste país, pois está invocando entidades demoníacas, satânicas, demônios, oriundos, né? Anjos caídos, para muitos que dizem, e o país vive numa tremenda, hoje digamos, desgraça, numa vida social, ética, moral, jogada no lixo, pois é uma nação que vive debaixo da possessão demoníaca e de uma vida de derrocada. Só Jesus para ter misericórdia. No noticiário do Chico Gospel, há uma profecia para o presidente Jair Bolsonaro e o Brasil deixou internautas chocados. É isso aí. Houve-se uma profecia ao presidente Jair Bolsonaro e os internautas ficaram-se chocados. Foi o missionário Rafael Lima que divulgou no canal uma profecia que tem deixado muitos brasileiros com os olhos bem abertos sobre o futuro do Brasil. O jovem profeta mora nos Estados Unidos e é empresário por lá mesmo. Fora do Brasil, Lima ele recebido um recado sobre o Brasil no dia 14 de maio e ele aguardou até os dias 17 para a divulgação da mensagem. Segundo Lima, a chamada profética pertence a ninguém, menos do que Jair Messias Bolsonaro, presidente da República. O profeta afirma que Deus o levantou como rei na terra e ele foi visitado especificamente no ano de 75, numa experiência que ele teve muito forte, que só ele sabe o que é. Porém, o profeta Rafael Lima divulgou que viu também um espírito de estratégia, o mesmo que estava sobre os exércitos de Napoleão Bonaparte, que criava estratégias para expandir seu território e retirar seus governantes originais. Este mesmo espírito entrava dentro da Câmara dos Deputados Federais. Ali eles se instalavam sobre uma parte de deputados que elaboravam um projeto avançado para tomar o poder de Bolsonaro. Entretanto, quando o plano estava adiantado para acontecer, o profeta viu como se uma bola de fogo descesse do céu e queimava todo aquele plano. O próprio Rafael descreveu a derrota de Napoleão e seus 120 mil soldados que perderam a guerra para a Rússia pelo simples fato de moradores locais fugirem e queimarem tudo o que possuíam, fazendo o exército se desgastar e perder a guerra. Outro ponto importante da revelação foi quando o profeta viu o líder da Câmara, Rodrigo Maia, que caminhava sobre um tapete e a Interpol com o FBI puxando este tapete, e Rodrigo caía. O profeta também viu o fim do Partido Trabalhista no Brasil. Segundo Rafael Lima,
Tudo isto Deus faria para provar que é Ele que estabelece os reis sobre a terra e tem a intenção de levantar o Brasil como uma das 3 maiores nações do mundo. Na profecia ainda o profeta ouvia a palavra intervenção, como se houvesse uma batalha entre generais que o profeta chamou de revolução iminente. Todavia, as profecias estão aí. Passamos pelo momento espiritual, ético e moral difícil nesta terra brasileira, onde os poderes brigam para ver quem tem mais força, o STF, o Senado e a Câmara dos Deputados. E o presidente depende da assinatura deles para que os projetos se concretizem, para que as coisas andem. Mas está tendo, na verdade, muitas dificuldades, pois as pessoas ali são envolvidas com corrupção, com nomes que já estão sendo investigados, que podem ser até presos, e lutam contra a permanência do Bolsonaro, presidente. Que possamos orar por ele e que Deus possa mudar esta situação deste país. E encerrando, na Folha Gospel, morre o pastor Anderson do Carmo. É marcado por emoção no Rio de Janeiro, né? Sua esposa estava no velório ali, né? A deputada federal, cantora Flor de Lis, abalada pela morte do teu esposo. Ele preferiu arriscar a sua vida pela minha vida e dos nossos filhos. Estávamos voltando de um passeio e, como sempre, ele deixou o portão aberto. Ele abriu a porta para pegar a mochila e deixou a garagem aberta, e eu estava aqui me despedindo do meu marido. A vida do meu marido foi interrompida de forma violenta. Eu só peço a Deus que me dê forças. Vamos continuar lutando contra a violência no nosso país e no nosso estado. Que Deus renove as nossas forças. Mesmo com a morte do meu marido, eu acredito no Rio de Janeiro. Essa violência vai ter fim, lamentou Flor de Lis. Visivelmente abalado, o vereador Misael da Flor de Lis, filho biológico do casal, ele não falou com a imprensa. Ele foi amparado pelos presentes na cerimônia e recebeu palavras de conforto. Secretário-geral do Partido Social Democrata, PSD, articulador político de sua esposa Anderson, também recebeu homenagem de políticos como o senador Harold de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro. Para nós que somos próximos, estamos juntos há tantos anos, tanto na família quanto no ministério pastoral deles, foi um golpe muito grande. Mas temos que aceitar, somos pessoas de fé e a vontade de Deus. A saudade vai ficar. Temos que honrar a memória do pastor e preservá-la. Vamos tocar em frente. O ministério da Flor de Lis tem que continuar em todas as suas frentes, nas etapas ministeriais da igreja, na família e na política, onde estamos desempenhando um trabalho dedicado aos mais necessitados na inclusão de crianças através da adoção. São projetos que não podem ser interrompidos e dos quais o pastor Anderson era um dos idealizadores e promotores. Questionado se acredita que a morte de Anderson do Carmo tenha sido motivada por razões políticas, Harold rejeita a possibilidade. Ele diz que não acredita em motivação política nenhuma. Ele era secretário-geral do PSD. Nosso partido está absolutamente tranquilo e organizado com decisões colegiadas. Não havia decisões monocráticas, sempre foram coletivas. Estávamos muito felizes com o trabalho dele. Não vejo este caminho político. Cabe a Deus esclarecer quais foram as motivações. E também esperamos que a justiça esclareça o que aconteceu, seja o que for, afirmou o senador. E a cantora Bruna Carla, amiga de longa data do pastor Anderson e da deputada Flor de Lis, afirmou que está de coração partido. Que Deus venha consolar cada um, que a violência urbana, tanto no Rio de Janeiro, em Gerais, em vários lugares, de capitais ou periferias, realmente
Muitos pastores, fora isso, obreiros, missionárias, são mortos que a mídia não divulga, pelo menos o valor que tem, mas que o Senhor venha ter misericórdia e console a família, pois que o pastor esteja na glória com o Senhor. Essas são as notícias gospel deste dia. Que o Senhor venha abençoar você, o teu lar e a sua família, e compartilhe o link